Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começamos essa quinta-feira falando de uma grande quarta-feira alvinegra, né, que culminou com a nossa vitória. Saímos na frente, fizemos o dever de casa, 2-1 em cima do Bragantino, precisávamos vencer, era fundamental, né? O jogo foi duro, foi difícil, quem esperava ali que seria um novo Aurora, né? Longe disso. Bragantino sempre uma equipe difícil. Meu Deus, a Mia quer aparecer. Eu começo a falar, ela se agita. Vem cá, Mia. Ah, foi pra lá. Galera, seguinte. Quer aparecer, Mia? O Fábio Matias chegou à sua quarta vitória em 4 jogos. Igualou Cláudio Caçapa, né? Mais um interino aí brilhando, né? Mas o jogo de ontem a gente sabia que seria muito difícil, que seria um jogo complicado. Bragantino do Caixinha, né, do Pedro Caixinha, é uma equipe muito aplicada taticamente, né? Especialmente jogando com marcação linha alta, né? Complicando o Botafogo. O Botafogo começou o jogo até meio nervoso, né? E, claro, a grande estrela da noite, Júnior Santos, indiscutível, né? Aquela pesquisa ali, quem foi o craque do jogo, nem precisa ter. Júnior Santos com dois golaços, decidiu o jogo a favor do Botafogo, né? Esquecemos aquela parte de Bagre ou Cragre, né? Júnior Santos é craque, Júnior Santos é o artilheiro histórico agora, isolado do Botafogo em Libertadores, né? Tava ali junto com o Jairzinho, com o Pimpão, né? Com o Dirceu, enfim, agora o Júnior Santos chegou a 7 gols, com os 2 gols marcados ontem. Que pinturas, né? Botafogo, como eu disse, ainda apresenta algumas instabilidades. O gol do Bragantino certamente foi ali alguma falha de marcação, né? Acho que nem tem muita culpa do Gatito, como alguns tentaram atribuir, né? Mas a gente ainda vê o Gatito nervoso, algumas bolas recuadas para ele. Teve uma bola ali no início do jogo que ele teve dificuldade de dominar, né? O gramado estava escorregadio, não só porque o Botafogo molha o gramado, né, o tapetinho para ficar mais rápido, mas também teve chuvas ontem no Rio. Então, assim como o Botafogo testou o goleiro Cleiton do Bragantino com alguns chutes de fora da área, o Bragantino também tentou a mesma coisa com o Gatito. Porém, se a gente for analisar o jogo como um todo, o Botafogo não passou grandes riscos, né? O Bragantino não teve grandes oportunidades, né? Uma ou outra, mas o Botafogo, de modo geral, neutralizou o Bragantino. Agora, não tivemos aquele jogo, talvez, que o torcedor esperasse, de muito volume de jogo, né? Eduardo e Tiquinho estiveram abaixo, né? Não corresponderam como tinham, né, sido destaques ali no jogo da última quarta-feira. Mas coube justamente ao Júnior Santos, como eu disse, né? Júnior Santos, além dos 2 gols, ele faz uma grande jogada que ele poderia até ter chutado para o gol, mas ele preferiu servir o Tiquinho. Tiquinho entrou de carrinho ali, vocês lembram, né? No primeiro tempo ainda estava 0-0 naquele momento, o Tiquinho acabou não alcançando a bola, né? Então, por muito pouco até o Júnior Santos poderia ter feito um hat-trick, né? Para quem marcou 4 gols outro dia, teria sido incrível, mas 2 gols tá fantástico, né? O Botafogo que tomou o gol ali no finalzinho, fez o gol no final e tomou o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, dessa vez tomou todos os cuidados defensivos, né? E aí o Fábio Matias começou a mexer na equipe para se defender e garantir o 2-1. O Botafogo tinha consciência que o importante era levar os 3 pontos, levar a vantagem do empate para o jogo da volta, quarta que vem, lá no Nabi Abichedi. Gente, vai ser um jogo duríssimo, como foi o jogo de ontem, né? Não, a gente não pode esperar facilidade, mas claro, conseguimos ali uma vantagenzinha que dá uma certa tranquilidade para o Botafogo. Quem também foi destaque, né, da noite no Nilton Santos, né? Ali, o Júnior Santos brilhou no Nilton Santos, estádio Júnior Santos. Com todo respeito ao Enciclopédia, ontem foi estádio Júnior Santos. Quem brilhou também foi a presença VIP, né, do boss, John Textor. John Textor está no Brasil, chegou, ele tem chegado aí sempre meio que na surdina, né? À tarde a gente ouviu ali algumas notícias de que ele viria para o jogo, né? E tentou, inclusive, ficar meio que incógnito do lado de fora do Nilton Santos, ali na chegada do ônibus dos jogadores, né? John Textor, modo óculos escuros, tal, ali. Mas, claro, logo foi reconhecido
e muito saudado, né? Tirou selfies com o torcedor, cumprimentou o torcedor e deu uma entrevista que inclusive eu botei no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, @canal Botafogo Digital, é uma entrevista para a TNT. A Globo também depois postou a mesma entrevista na câmera pelo outro ângulo, o Textor andando ali no estacionamento do Newton Santos, né, para entrar no estádio e falando da situação do Botafogo, né? E eu acho muito legal que o Textor tem uma visão não só empresarial, mas uma visão de, como eu sempre falo aqui no canal, né, metade do copo cheio, né? Ele falou do fracasso, né, de 2023, mas que não adianta ficar olhando para o retrovisor, que agora é realmente o Botafogo mirar 2024, e fez questão de pontuar que essa semana agora está completando 2 anos, né, de SAF, né? Ele falou do dia 11 de março de 22 e agora estamos aí na primeira semana, né? Hoje já dia 7 de março, então praticamente aí 2 anos. Do quanto que o Botafogo evoluiu nesse período de 2 anos realmente é absurdo, né? E que ele vê hoje também que é interessante como está mudando, que jogadores que jogam na Europa, né? E aí a gente pode lembrar do caso recente do Luiz Henrique, começam sim a pensar, poxa, eu me vejo jogando no Botafogo, né? Então, o Botafogo mostrando muita força, poderio no mercado, né? Inclusive, ele deu spoiler de que nesse dia, né? Ontem, ele tinha feito uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador, né? E aí não foi muito difícil, né? Depois acertar quem que seria esse jogador. Não é segredo para ninguém que o Botafogo vem tentando adquirir o Thiago Almada, que está lá no Atlanta, na MLS, né, na Major League Soccer. O Atlanta contratou o jovem, 22 anos, argentino, Thiago Almada, mais ou menos 1 ano e meio atrás, por 16 milhões de dólares ou euros, né, que foi já a maior contratação da história do futebol norte-americano, né? O Thiago Almada, ano passado, foi o MVP, né, o Most Valuable Player, o melhor jogador da temporada dos Estados Unidos, e o Textor sempre tentando manter uma diplomacia, ainda mais que ele é um cara, né, norte-americano, né? Então ele sabe bem como funciona a coisa nos Estados Unidos. Ele respeitou de que talvez não seja o momento que o Atlanta, né, e os seus torcedores queiram perder, né? Acho que ninguém quer perder um grande jogador, queiram nesse primeiro semestre, mas que seria uma proposta para a janela, né? Então ele falou, não tem nada oficial, né? Não tem nada no papel, mas ele deixou muito claro para o Atlanta que tem os 20 milhões de euros, mesmo valor que o Botafogo, né, negociou a vinda do Luiz Henrique, se o Atlanta topar. Então é uma grande notícia, é surreal a gente imaginar que, por exemplo, o Thiago Almada, além de ter disputado e conquistado o pré-olímpico, né, e certamente vai estar em Paris defendendo a Argentina, ele participou, né, ele é campeão mundial, participou da Copa do Catar, inclusive jogou 6 minutinhos, há pouco tempo, mas entrou em campo no duelo da Argentina contra a Polônia, que foi, se não me engano, o último jogo da Argentina na fase de grupos daquela Copa, né? Ele foi chamado até meio que de última hora para substituir um jogador que ficou lesionado, né, que foi cortado, acabou participando da Copa e jogou alguns minutinhos, né? Então o Thiago Almada é um desses grandes nomes aí que inclusive o mercado europeu claro, fica de olho, e justamente a ideia do Textor, né, mais ou menos semelhante ao caso do Luiz Henrique, é trazer o Thiago Almada e imaginar que daqui a uns 2 anos aí vai ser inevitável, né, dele ir sim para a Europa, finalmente, né, já que ele saiu da Argentina e foi para os Estados Unidos, ir para a Europa, e aí muito valorizado, e aí o Botafogo também faturar em cima disso. Então é uma conjunção de coisas, né? Não é só a parte técnica, mas é um desses jogadores que pode encher os cofres do Botafogo daqui a um tempo, tudo dando certo, né? Então vamos aguardar. Galera, o dia de ontem foi agitado, né? Foi agitado, por isso que eu tô aqui também modo loucura. Começou o seguinte, o Botafogo anunciou, né? Quer dizer, ainda nada oficial, mas já tudo certo, a contratação do goleiro Raul, né? Tem nome de goleiro, né? Tudo bem que jogou no nosso rival, quem lembra do Raul Plasma, né? O goleiro Raul, lá do São Luís, né? Que disputa o Campeonato Gaúcho, um goleiro de 1,91 m e 26 anos. Coincidentemente, são as mesmas estatísticas do goleiro do Bragantino que a gente enfrentou ontem, o Cleiton, né? O Cleiton também tem 1,91 m e 26 anos. Então, é um goleiro que tem se destacado lá no futebol gaúcho,
segue mais ou menos a linha de aposta do Botafogo, como foi com o Lucas Perry, né? Inclusive, ontem já estava rodando aí pela internet uma foto curiosa, né, de alguns anos atrás, porque o Raul passou por seleções de base do Brasil e tinha uma foto justamente com o Perry e o Raul juntos. Tinha uma outra foto também que tinha até o Barroca também junto. Enfim, então um goleiro que é muito bem avaliado, né? O Botafogo acho que age muito bem de trazê-lo, já que não dá para a gente confiar totalmente, por exemplo, no Igor Gabriel, não porque o Igor Gabriel não mereça, mas é um jogador que ainda não tem essa experiência, e goleiro precisa ser um cara, né, já ali com uma certa casca, né? Raul chega para ser titular? Não. A princípio ele chega para ser terceiro goleiro do Botafogo, tá? Tudo pode acontecer. Se ele começar a treinar bem, né, for testado, e tem que botar ele para jogar. Ele já deve se apresentar, inclusive, hoje no Botafogo. Não sei se tem condições de jogar ainda na Taça Rio. Seria até legal fazer um teste, ele botar ele para jogar essas partidas com o Sampaio Corrêa, né? Lembrando que o Botafogo tem ainda o confronto com o Sampaio Corrêa antes do jogo da volta com o Bragantino. Então, assim, ele chega para ser terceiro goleiro, né? E, claro, tem que esperar a situação do John aí, que está voltando de lesão, e do próprio Gatito, que não está ali, digamos, vivendo seus melhores momentos técnicos, né? Mas chega para ser terceiro goleiro. Curti muito, comenta aí embaixo o que você achou. Confesso que não conhecia o goleiro, mas as informações que a gente tem é que é um goleiro que tem já está há um bom tempo, rodou já em alguns clubes, jogou no Juventude, jogou até no CSA de Alagoas, e que tem esse histórico também de seleção de base, então com boas referências o Raul, né? E recentemente até foi destaque também até no jogo entre o São Luís e o Grêmio, fechou o gol lá diante do Grêmio. Então acho que foi uma boa aí, oportunidade de mercado do Botafogo. O São Luís está mantendo 10% dos direitos econômicos, o resto do Botafogo são do Botafogo, 90% pertence ao Botafogo agora nessa aquisição. Galera, muita notícia. Outra notícia que surgiu ontem à tarde, né, dada pelo Vene Casagrande no SBT Rio, ele falou que o Vasco estava tentando o empréstimo do Marlon Freitas. E foi uma notícia ali que pegou todo mundo de surpresa, até porque o Vene falou o seguinte: olha, a coisa tá num pé que provavelmente o Marlon Freitas vai até deixar aí a lista de relacionados para o jogo com o Bragantino, né? Por causa desse empréstimo, seria um empréstimo até o fim do ano lá com o Vasco na Colina. Mas foi estranho porque o Botafogo já teve oportunidade, já teve propostas pelo futebol do Marlon Freitas. No início do ano o Botafogo estava tentando o lateral do Cruzeiro, o Cruzeiro queria botar o Marlon Freitas na negociação, o Botafogo não quis papo, o Internacional quis o Marlon Freitas, então seria muito estranho o Botafogo agora emprestar para um rival direto, né, o Vasco da Gama. Então, assim, o que a gente sabe é que houve de fato esse interesse, esse contato do Vasco pelo jogador, mas o Botafogo prontamente disse que não tem negociação, e justamente o John Textor foi perguntado também à noite no Nilton Santos e negou, disse que não interessa, que o Marlon Freitas segue no grupo do Botafogo. Inclusive o Marlon Freitas entra no jogo, né, no segundo tempo, substituiu o Tietê e deu conta do recado. Marlon Freitas está agora, né, voltando, recuperando seu bom futebol, especialmente o jogo contra o Fluminense, que ele foi muito bem, foi o craque da partida, marcou 2 gols. Então isso aí é claro que, assim, tem gente que fica preocupado, é uma notícia só para desestabilizar o ambiente do Botafogo, né, no dia de um jogo tão importante como era o de ontem, mas logo foi rebatido, e assim tem que ser, né, o Botafogo evitar que essas notícias aí fiquem minando, né, o ambiente que está tão positivo. Galera, tem mais, estou quase perdendo fôlego, estou sem a minha água aqui. Seguinte, o Botafogo também está muito próximo de anunciar, né, a contratação do Romero, né? Mas não é o Romero do Corinthians, né? O Romero do Corinthians é o Ángel Romero, esse é o Oscar Romero, irmão gêmeo, 31 anos, paraguaio, jogador paraguaio. A diferença é a seguinte: o jogador do Corinthians, ele é um ponta, né? E já o Oscar Romero é um meia. Então, justamente, ele está vindo para o Botafogo para ser aquele jogador que a gente estava pedindo já há um tempo, um camisa 10, né, para se revezar ali com o Eduardo, né, já que a gente já viu que o Eduardo não aguenta uma temporada, né, o desgaste físico de jogar quarta domingo. Então eu acho que é uma boa contratação,
É um jogador que, enfim, tem boas qualidades, não tem se saído tão bem nos seus últimos clubes. O Botafogo já tinha tentado trazer ele há 2 anos atrás, né, no comecinho ali da SAF, e acabou que a coisa não evoluiu, né? Mas agora foi visto como uma oportunidade de mercado, já que ele estava livre, né? Então está vindo sem custos, né? Só salário e luvas, naturalmente, mas está vindo sem custos para o Botafogo. Ele teve nesse período, ele passou pelo São Lourenço, nesses últimos 2 anos esteve no Boca Juniors e estava agora na Turquia, foi o seu último clube, foi um clube da Turquia. Ele está devendo, né, assim, pro que ele tem de futebol, inclusive é considerado dos 2 irmãos, né, o mais talentoso, né, aquele cara, enfim, meia argentino, né, a gente sabe que tem talento, normalmente, né, então é um cara que tem um bom talento. Eu acho que para compor o elenco é um bom nome, né, mas não vejo como uma solução, né. E aí a gente já entra no assunto Thiago Almada, né, que eu falei há pouco. Aí sim seria realmente um jogador para ser titular absoluto, né? Quem sabe aí no meio do ano a gente vai ter o Alan, Thiago Almada, vai virar modo loucura total, realmente o Botafogo. Que eu vejo, que eu estava falando sobre o Textor, né? O Botafogo tinha dois caminhos a seguir depois de 2023. Ou entrar numa depressão, o Textor desanimar com o Botafogo, né? Ou justamente usar o aprendizado de 2023, tudo que a gente viveu, para dar aquela gana, aquela raiva de tipo, vamos ganhar o Brasileiro ou vamos ganhar um campeonato importante, né? O torcedor do Botafogo que ontem fez mais uma grande festa, né? Mosaico maravilhoso ali, uma caveira ali para botar medo mesmo nos adversários. Parabéns pro movimento, né? Ninguém ama como a gente. Enfim, então o Textor optou, né? E isso ele deixa claro, né? Nessa rápida entrevista ali, chegando no Newton Santos, optou por utilizar, né, toda essa raiva que a gente ficou do ano passado para uma coisa positiva, né? O Botafogo está cada vez mais se reforçando. Hoje a gente já vê até uma contratação como essa do Romero, né? Que há 2 anos atrás era um cara que estava todo mundo querendo, já olha meio torto e tal, porque o torcedor botafoguense está se acostumando agora a grandes nomes, a grandes contratações, né? Então, quem sabe aí Thiago Almada possa ser mais uma grande contratação histórica ali do nível do que foi a do Luiz Henrique em termos de valores, né? E o Botafogo mais uma vez mandando uma mensagem, né, para o seu torcedor e também, claro, para a imprensa, para o mercado, né, que o Botafogo não tá para brincadeira, né? Não tá para brincadeira. Gente, quarta que vem, a notícia, quem está pensando em ir à Bragança Paulista, é de que vai liberar mais setores do estádio lá do Bragantino, na Bia Bichedi, para o nosso torcedor, mas tem setores ali que são meio que neutros, então tem que ficar ligado, né? Que não pode ir com camisa do Botafogo em alguns desses setores, né? Da torcida do Botafogo, obviamente que sim, mas nos outros não. Mas quem sabe vai rolar aí uma invasão botafoguense, né? Um jogo, uma classificação que não está decidida, né? Mas que o Botafogo vai muito motivado e carregando aquela pequena vantagem, né? Aquela vantagem que a gente tem que deixar meio que de lado, né? Mas, se necessário, utilizar no decorrer da partida, né? E é isso, gente. Nem todo jogo vai ser aquele baile que foi contra o Aurora, né? Acho que o Botafogo teve altos e baixos. A zaga do Botafogo, só falar rapidamente, o Walter estava visivelmente, acho que nervoso, inseguro, né? Até teve ali, trocou umas farpas com o Sacha no final do jogo, né? Errou algumas bolas. Talvez para a próxima janela seja um assunto aí para a gente pensar também, questão da zaga, né? Já que o Botafogo trouxe o Pablo e que está machucado, né? Uma lesão que não é tão simples, e o Bastos, que também até o momento não convenceu, né? E acho que Alter e Barbosa estão dando conta do recado, né? Especialmente o Barbosa, né? Que é um cara já mais rodado, que não só é um bom jogador, mas também impõe também ali aquela liderança, né, em campo, em jogos de Libertadores, né? Até por ser gringo, né? Facilita ali também na resenha ali com o árbitro, adversário, enfim. Mas o Walter, eu acho que assim, a gente tem que ainda dar um crédito, né? Apesar de já ter muita gente reclamando, dizendo que ele não deveria ser titular absoluto, mas vai botar quem no lugar, né? Eu acho que é nervosismo de sentir que agora é jogo grande, é Libertadores, né? Um jogador que ainda não tinha vivenciado isso na sua carreira.
Pessoal, muitas novidades, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, estou até com a tela do computador aqui aberta, porque eu falei de ontem, foi cheio de coisas, né, de notícias, além do próprio jogo, né? Olha só, vamos ouvir o lado de lá, né? Pedro Caixinha analisa a derrota do Red Bull Bragantino e disse: ainda não ganhamos do Botafogo, nem em 2023, nem em 2024, né? Mas vamos ganhar e classificar. Então é isso aí, eles estão na deles, né? O Caixinha de manter ali o Bragantino, que é uma equipe chata, a gente sabe disso, e o Botafogo vai ter que jogar bem no jogo da volta para não deixar escapar essa classificação, né? E é isso, galera. Comenta aí embaixo o que você achou dos golaços do Júnior Santos, né? O segundo gol, inclusive o segundo gol é interessante, né? Ele lembra muito aquele primeiro gol do Brasil na Copa, do Richarlison, do Pombo, né? Do Richarlison acho que foi mais um voleio, né? Voleiozão, mas lembrou, assim, aquele domínio da bola. Eu já assisti várias vezes o lance, é muito interessante, porque o Júnior Santos faz a boa jogada. O primeiro, vamos lá que eu fiquei nervoso. Primeiro gol do Júnior Santos é uma lateral cobrada rápida para ele, o Botafogo foi esperto nisso, e ele vai entrando, dribla dois jogadores, quando tá chegando o terceiro jogador, ele já chuta pro gol, sem chance de defesa pro Cleiton, e aí sim o segundo gol também, uma boa jogada dele, ele toca no Damian Soares devolve nele, né, e aí o único recurso técnico, né, com a bola foi até meio em cima dele, ali, o domínio, foi justamente aquela finalização linda. Comenta aí embaixo se você achou que lembrou aquele primeiro gol do Brasil na última Copa do Mundo, que aliás foi eleito o gol da Copa, né, lá do Catar. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário e grande quinta-feira a gente merece para todos nós botafoguenses. Sorriso de orelha a orelha, resultado no campo e os bastidores aí, muita coisa boa, se Deus quiser, aí vai vir pra gente. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!